Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi exatamente por causa dele. As pessoas, elas pensam, né, que quem está liderando, quem está à frente, né, quem se posiciona, que essas pessoas nunca pensam em parar, em desistir, né? Só que mesmo a pessoa em lugares de liderança, né? Às vezes ela pensa assim, pensa em parar, pensa em desistir, né? Mas só Deus, Ele é aquele que pode sustentar, mesmo diante dos problemas, das adversidades, né? Das dificuldades. Então que nessa manhã você possa ouvir a voz do Senhor. Talvez você entrou aqui, né, e você pensou em desistir, pensou em ficar no meio do caminho. E o Senhor é aquele que te sustenta, é aquele que te capacita, é aquele que te orienta, que te direciona. Então que nessa manhã você possa receber renovo do Senhor, que nessa manhã você possa receber ânimo de Deus, né? Tem dia que as pessoas acordam cansadas, desanimadas. Tem dia que as lutas, as guerras, elas são tantas que as pessoas, elas têm a sensação que elas não vão conseguir permanecer, nem finalizar aquele dia, né? Mas, de fato, Deus é aquele que nos sustenta em meio às lutas, às guerras, os problemas e às adversidades. A palavra de Deus diz, ela fala assim, ainda que você passe pelo fogo, o Senhor vai estar contigo. Ainda que você passe pelas águas, ela não te submergirá. Então, ainda que você passe, isso quer dizer que tem pessoas que acham que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter adversidades, que nós não vamos passar por dificuldades. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar muitas vezes por águas, né, que vai tentar nos sufocar, vai parecer que você não vai dar conta. Às vezes a gente vai passar por fornalhas bem quentes, bem aquecidas, né? Às vezes nós vamos entrar em covas de leões, aonde vai ter situações de perigo realmente, aonde você vai pensar assim, meu Deus, será que agora eu vou dar conta, né? Só que o Senhor, Ele diz, ainda que você passe pelo fogo, eu estarei contigo. Ainda que você passe pelas águas, elas não te submergirão. Então, no deserto, o Senhor vai estar contigo. Em meio às dificuldades, o Senhor vai te sustentar, conduzir, direcionar, orientar. Deus vai estar contigo em meio a todo o processo. Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Quando eu era criança, lá na minha casa tinha um quadro. E o nome do quadro era Pegadas na Areia. E lá no quadro contava assim, essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava caminhando na praia com o Senhor. E nesse sonho tinha um telão da minha vida que passava todos os momentos que eu vivi da minha vida. E eu observei que em toda a jornada da minha vida tinha 2 pegadas na areia, né? 2 pares de pegadas na areia, aonde o Senhor Jesus estava ali com ele caminhando. Mas eu notei também que nos momentos mais difíceis na minha vida, havia apenas 1 par de pegadas na areia. E aí eu comecei a questionar ao Senhor, Deus, né? Eu observei que na jornada da minha vida tinha 2 pegadas na areia. Mas também observei que nos momentos mais difíceis havia apenas 1 pegada na areia.
Então, a sensação que aquela pessoa tem ali, né, naquele conto do quadro, é dizer assim, né, nesses momentos mais difíceis eu estava sozinho, nesses momentos mais difíceis o Senhor me deixou, nesses momentos mais difíceis o Senhor me abandonou. E aí, o quadro, ele falava assim, não, ele dizia assim, filho, nos momentos mais difíceis da sua vida, foi nos braços que eu te carreguei. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu nem vou deixar você caminhar. Eu vou carregar você no colo. Eu não vou deixar nem você caminhar em os momentos mais difíceis. Eu não estou apenas com você, estou carregando você. Então, naquele quadro, falava a respeito de um Deus que nos momentos mais difíceis carrega você nos braços. Então, queridos, eu preciso crer que Deus está comigo, mas eu preciso também crer que nos momentos mais difíceis, Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Tem pessoas aqui que você tem um bloqueio de rejeição, você tem um bloqueio de abandono, você tem um bloqueio de necessidade de aprovação. Você tem bloqueios que talvez vieram lá desde a sua infância, talvez lá desde o ventre da sua mãe. E por conta disso, você tem uma visão distorcida de Deus. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você disse assim, olha, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não é comigo. Talvez você tenha vivido lutas tão ferrenhas, tão desafiadoras, que você não consegue enxergar a mão de Deus em meio às suas lutas. Você não consegue enxergar o agir de Deus em meio às adversidades que você tem vivido e você tem passado. E às vezes, queridos, por conta dos bloqueios que a gente carrega, por conta da dor que a gente carrega, que a gente viveu durante o nosso processo de infância, durante o nosso processo de jornada, de caminhada, às vezes por conta dos entulhos que estão fazendo parte da nossa vida, nós temos uma visão distorcida de quem Deus é. Nós temos uma visão distorcida do cuidado de Deus, do zelo de Deus, do amor de Deus. E eu falo isso porque durante muitos anos da minha vida, eu tive uma visão distorcida de Deus. Eu não enxergava Deus como pai, até porque eu tinha uma orfandade muito grande no meu coração. Eu não conseguia enxergar Ele como Deus, até porque eu era uma órfã. Eu não conseguia enxergar Ele como um Abba Pai, um paizinho, um pai que cuida de mim. Porque a minha mentalidade de orfandade, o meu coração de orfandade, não me permitia receber a paternidade de Deus. O meu coração de rejeitada não me permitia viver a paternidade de Deus. O meu coração de abandonada não me permitia viver o cuidado e o zelo de Deus. E tem pessoas aqui, queridos, que a sua visão é distorcida, que a sua visão é desalinhada. E por conta dessa visão desalinhada, você não vive o relacionamento que você deveria viver com Deus. Você não vive a conexão que você deveria viver com Deus, de paternidade e não apenas de Senhor. Ele é o nosso Senhor, sim. Ele é o nosso bom pastor também. Mas Ele é o Pai. Ele é o Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. O meu Pai, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu sou orientada pelo meu Pai. Eu sou conduzida pelo meu Pai. Essa visão de paternidade, ela te leva para um lugar de confiança. Ela te leva para um lugar de esperança. Ela te leva para um lugar de fé. Ela te leva para um lugar de intimidade com seu Pai, com o seu Abba Pai. E nessa manhã, Deus trouxe aqui, nem é isso que eu vou pregar, mas tem pessoas que precisavam ouvir isso. Tem pessoas que entraram aqui, você está passando por lutas, por problemas, por adversidades, e você não vê o cuidado de Deus, você não está conseguindo enxergar a paternidade de Deus. E o Senhor disse para você, ainda que uma mãe
abandone o seu filho, ainda assim eu não me esqueceria de ti. Eu tenho você, seu nome, gravado na palma da minha mão. Eu te vejo, eu te escuto, eu te protejo, eu te sustento, eu te capacito, eu te oriento. Você possa ouvir hoje a voz dizendo: filha amada. Deus está dizendo para você hoje, nessa manhã: filha amada, minha filha. O cuidado de Deus para você nessa manhã, para que você saiba que você não está sozinha. Tem um louvor que eu nem sei de quem é, nem sei se é lá da Igreja Cristã Maranata. Eu sei que ele diz assim: você não está sozinho, como pode imaginar? Desperta e sinta o carinho que o Senhor tem para lhe dar. Amor imenso que no homem não se pode achar. Que graça incomparável. Quando eu penso que esse Deus que fez a terra e o mar está comigo a todo instante, eu começo a chorar. Eu não sei nem de quem é, mas eu creio que o Senhor está contigo nessa manhã. E Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele está com você, tá bom? Quero ler a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, que está em Marcos 11. Marcos 11. E o 12 em diante, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá bom? A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela alguns frutos. Aproximando dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram dizer para a planta, né? Ele falou lá com a árvore: ninguém mais coma do seu fruto. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali ele começou a expulsar quem estava comprando e vendendo. E aí eu quero que você leia o 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca. De manhã, no outro dia, ao passar, eles viram a figueira seca, desde as raízes. A figueira secou completamente. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que você amaldiçoou secou. E aí Jesus respondeu: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levanta, atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe dos seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Espírito Santo, fala conosco, nos ensina, nos conduza, nos orienta, e que verdadeiramente a tua palavra se torne, ó Deus, um rema de Deus nessa manhã, no nome de Jesus. Queridos, Jesus nos ensina de uma forma prática aqui o poder da palavra. A maior transformação da minha vida, está completamente conectado com o poder da palavra, com o poder da fé, né? Eu falo, se
se eu não me apresentasse aí como rainha do desbloqueio por conta do meu trabalho, né? Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com cura na alma, com desenvolvimento, com desbloqueios emocionais. E aí o pessoal foi falando, é a rainha do desbloqueio, ficou. Mas eu falo assim, se eu não fosse a rainha do desbloqueio, eu era a rainha da fé. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vivo, a casa que eu moro, o sapato que eu calço, a roupa que eu visto, tudo que eu tenho foi por intermédio da fé. Eu me movo por fé, eu não me movo por vista, eu não me movo por circunstâncias, eu não me movo por condição, não. Me mover por condição, me mover por vista, me mover por circunstância, não. Eu me movo pela fé. A minha vida tem base, construção, alinhada com o céu e com a fé. E essa palavra aqui é uma palavra de fé. Essa aqui é uma palavra que Jesus te ensina a colocar a fé em prática. Porque existe uma fé que as pessoas falam, mas é uma fé que não se move. Uma fé estática. Fé sem obra é morta. Né? E as pessoas elas falam de uma fé estática, de uma fé paralisada. E essa fé paralisada, essa fé estática, ela não funciona. A fé que funciona é a fé que se move. A fé, ela fala, a fé ela ouve, a fé ela vê, a fé ela anda, a fé ela corre, a fé ela voa, a fé ela age. Não tem fé paralisada, não tem fé estagnada, não tem fé aonde a pessoa, né, eu tenho muita fé. E o que você está fazendo com a sua fé? Nada, então você não tem fé. Porque, queridos, dentro do agir e do mover e do contexto do mover do reino de Deus, existe uma responsabilidade que é de Deus, que é o impossível. E existe uma responsabilidade que é sua, que é o possível. Quando você olha para a palavra de Deus e para os milagres e para o mover, né, de Deus, você vê histórias como a mulher do fluxo de sangue. Com certeza tinha muita gente doente que estava naquela multidão. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela se move, ela se posiciona, ela declara com sua boca o que ela vai viver, ela se move em direção a Jesus, ela toca a orla de Jesus e ela é instantaneamente curada. Ela se move em fé. Você vê histórias como daqueles 4 amigos que pegam o seu amigo paralítico, eles sobem em cima de uma casa que Jesus estava, ele destelha a casa e eles pegam o paralítico lá de cima e eles descem o paralítico no meio da sala, né? Então assim, eu fico empolgada, eu falo assim, meu Deus, o que é isso? E a maioria das pessoas, queridos, elas batem e ela fala assim, não deu certo não. Ela começa a declarar a palavra, ela fala assim, não, isso aí não funciona não. Ela começa a orar, ela fala assim, não tô vendo nada acontecendo não. Então são pessoas que não persistem em acreditar. São pessoas que diante da primeira adversidade, do primeiro problema, da primeira paralisação ali, ela fica parada, ela fica estagnada e ela fala assim, não, isso aqui de fato não funciona, isso aqui de fato não dá certo. E Jesus, ele está nos ensinando a ter a fé de Deus. Ele fala assim, tenha fé em Deus e dentro da construção dessa palavra tem a fé de Deus. A fé que você vai dizer ao monte, levanta-se daqui e atira no mar. E se você não duvidar no seu coração, vai ser feito. Jesus estava passando por um caminho, ele teve fome, ele vê uma figueira, ele vai pegar fruto da figueira. Não tem fruto e ele amaldiçoa aquela figueira. Ele declara com a boca, ninguém mais coma fruto de você. No outro dia, quando Jesus vem e volta pelo mesmo caminho, os seus discípulos observam que aquela planta tinha secado desde as raízes. Ela estava sequíssima, ela estava esturricada. Na mesma hora que Jesus falou, algo ali começou a acontecer. Só que os discípulos não viram. Só que no outro dia, eles comprovaram
o que estava acontecendo no reino espiritual. Às vezes, a gente ensina a respeito do poder da palavra, do poder da declaração da palavra de Deus. Nós falamos a respeito do poder da fé. Só que quando a gente começa a se mover, que você não vê nada no reino visível acontecendo, você fala, não vou fazer mais não deu certo não. Só que quando você começa a se mover nessa prática e nessa direção da declaração da palavra, você começa a mover primeiro o reino espiritual. O reino espiritual primeiro se move e você começa a trazer existência as coisas que não são como se já fossem. Só que existe um processo que está acontecendo. Alguma coisa pode acontecer imediatamente? Pode. Eu já vi pessoas sendo curadas instantaneamente. Instantaneamente. Teve uma vez que um moço veio aqui na live. Ele e a esposa dele abriu por acaso. E ele estava indo para poder fazer uma cirurgia, porque uma pedra estava preso no canal da uretra. Esse homem estava com muita dor e ele já estava indo para o centro cirúrgico, né? E aí, assistindo aqui a live, eu comecei a orar a respeito de cura. E eu comecei a declarar cura, né? E eu falei, pedra no rim, em nome de Jesus, seja expelida, né? E aquela pessoa instantaneamente, a pedra saiu da uretra ali e ele expeliu aquela pedra e eles mandaram na mesma hora a foto da pedra que aquele moço expeliu. Então tem coisas que são instantâneas, igual a Damares está contando aqui, ela foi travada para o método Liberty e lá no método Liberty ela foi curada instantaneamente. Durante uma ferramenta que a gente coloca a mão no coração, ela foi curada instantaneamente. Deus pode fazer isso. Mas tem milagres na nossa vida que eles são construídos gradativamente, não instantaneamente. E eu preciso entender que o mesmo Deus que pode vir de repente, e um milagre acontecer, é o mesmo Deus que pode construir um milagre aonde você não desiste, você se posiciona mesmo diante das adversidades. Você é testado na sua fé. Você é testado na sua fé e você vê isso claramente. Aquela mulher cananeia, ela vai em busca de Jesus, ela começa a gritar, ela começa a pedir, e os discípulos falam, mestre, manda essa mulher embora. Ela atravessa a multidão, ela atravessa os discípulos, ela chega em Jesus, Jesus dá um sacode nela e ainda assim ela permanece. Então tem momentos que a nossa fé vai ser testada, tem momentos que instantaneamente nós vamos viver o sobrenatural e o milagre de Deus de uma forma aconteceu, né? Por exemplo, teve uma imersão aqui em Porto Seguro que a mulher veio de moleta e ela já tinha uma receita para cadeira de roda. O próximo passo dela seria a cadeira de roda. Então ela já veio com a receita da cadeira de roda e ela veio de moleta. E ela saiu daqui e ela deixou a moleta. Ela já saiu daqui, aonde ela já deixou a moleta e ela já saiu andando. Então essa mulher não foi para a cadeira de roda, inclusive ela já se desfez da moleta, né? Então assim, é o instantâneo que pode acontecer, mas também tem coisas que, como Jesus falou com aquela árvore e gradativamente no outro dia eles viram o que tinha acontecido, mas no momento eles ainda não tinham visto o que tinha acontecido. E Jesus, ele diz, tenha fé em Deus, tenha fé de Deus, porque se você disser a esse monte, tem coisas, queridos, que nós estamos orando, e é importante orar, é importante clamar, é importante buscar, mas é importante também você aprender a dar ordens às circunstâncias, às situações. Tem coisas que você vai clamar, mas tem coisas que você vai ordenar. Tem coisas que eu vou clamar, mas tem coisas que eu vou dar ordem. Só que presta atenção nisso aqui. Tem pessoas que não entenderam essa palavra.
Elas pensam que elas vão dar ordem em Deus, e em Deus ninguém dá ordem. Não, você não está dando ordem para Deus. Você está dando ordem para as circunstâncias. Você está dando ordem para o problema. Você está dando ordem para a enfermidade. A palavra de Deus diz que quando Jesus entra na casa de Pedro e a sogra dele estava doente, Jesus falou com a febre. Febre, fora. Vai embora. Deixe o corpo dessa mulher. Às vezes nós precisamos falar com o câncer. Câncer, fora. Pedra no rim, fora. Dor de cabeça, fora. Às vezes nós precisamos falar com a circunstância, pobreza, fora da minha casa. Espírito de confusão, fora da minha casa. Espírito de contenda, fora da minha casa. Às vezes nós precisamos nos posicionar diante das circunstâncias. E às vezes nós toleramos as circunstâncias e nós abraçamos as circunstâncias. Existe um problema ali, você está abraçado com ele. Existe um problema ali, você está conectado com ele. Existe um problema ali, você adotou aquele problema como um problema de estimação seu. E você fala dele, e você enaltece ele. E a sua oração está completamente conectada com o problema. Ao invés da sua oração ser uma oração de relacionamento, de intimidade com Deus, de proximidade com o Senhor, de comunhão com o Espírito Santo, a sua oração é só falando desse problema. Ao invés de você dar ordem para o problema, ao invés de você ordenar ao problema, ao invés de você falar com o monte, eu te dou uma ordem. Levanta e se lança no mar. Eu te dou uma ordem. Fora. Fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha família. Nós estamos abraçados ao problema, nós estamos conectados ao problema. A nossa oração, ao invés de ser construída de comunhão, intimidade com o Espírito Santo, de tempo com Deus, de relacionamento com o Senhor, é uma oração falando daquele problema, falando daquela adversidade. Porque nós confundimos. Nós precisamos orar, mas nós precisamos ordenar. Nós precisamos orar, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos orar, mas nós precisamos ter uma postura diante da adversidade. Eu fui fazer a prova de moto. E eu perdi 5 vezes. 5 vezes. 5. Não foi uma, não foi 2, foi 5. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, tem um negócio errado aqui. E aí, eu fazia a prova perfeita. Perfeita, impecável. Mas quando eu chegava lá, meu corpo não obedecia. Eu entrava num nível de respiração ofegante, de ansiedade, que eu não conseguia virar aquela chave. Eu falei, opa, tá errado, tá errado. E eu disse para Deus assim, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra rema. E aí o Senhor me deu aquela palavra rema, não te mandei eu. Então, seja forte e corajosa. Peguei aquela palavra. E aí eu coloquei em primeira pessoa, eu sou forte, eu sou corajosa. E aí eu cheguei lá no exame, e ao invés de olhar quem estava perdendo, quem estava ganhando, quem estava errando, eu fui cuidar da minha vida. E meu corpo, ele começou a tremer. Eu falei, eu te dou uma ordem agora. Pode aquietar, aquieta coração. Respira fundo e ansiedade. Em nome de Jesus, quem tem governo aqui sou eu. Quem governa sobre esse corpo aqui sou eu. E o Espírito de Deus que está em mim. Eu sou forte, eu sou corajosa. Quem dá ordem, quem comanda essa moto sou eu. Quem se posiciona aqui sou eu. E eu comecei a falar comigo mesmo. E eu comecei a pregar para mim mesmo.
E isso eu me afastei das pessoas e eu comecei a dar ordem. Eu falei: perna, para de tremer. Mão, para de tremer. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que eu vou fazer a melhor prova da minha vida até então. Eu vou me posicionar com ousadia, com autoridade. Eu declaro no reino espiritual que hoje é o último dia que eu estou fazendo essa prova. Chega! Acabou! E ali eu me posicionei de uma forma diferente. Ali eu comecei a dar ordem. Eu comecei a dizer pro problema: fora, fora, fora medo, fora ansiedade, fora espírito de tremedeira, fora governo, autoridade. É isso que Deus me deu, governo e autoridade. Queridos, eu me posicionei de tal forma que eu não errei nada. Eu errei nada, zero. Eu fiz uma prova impecável. Impecável. Só que eu me posicionei nessa prova. E nenhuma das outras eu me posicionei. E nenhuma das outras eu entrei nesse lugar onde eu comecei a dar ordem, a ordenar. Em todas as outras que eu perdi, eu orei. Falei: Deus me abençoa, Deus vem com teu poder, Deus me orienta, Deus me direciona. Só que eu não gerei governo. A ordem está conectada com o governo que Deus já te deu. A ordem está conectada com o governo que Deus já te deu. Olha que coisa poderosa. A ordem está conectada com o governo. Deus já colocou na sua mão esse governo. Só que você não coloca esse governo em prática. E vira e mexe, eu preciso pregar para mim. Tenha fé de Deus, Sumaí. Você vai dizer esse monte. Você vai dizer para as circunstâncias. Você vai dizer para o problema. Ouça problema, fora. Ouça a adversidade, fora. Ouça. Ouça espírito de confusão, que faz confusão todo dia dentro da minha casa, fora. E você vai começar a declarar o que você quer ver. Você vai começar a declarar aquilo que você ainda não viu, mas que você quer ver. Essa construção de fé, ela é uma construção intencional. A fé fala, a fé vê, a fé ouve, a fé anda, a fé dá passos, a fé não é estagnada. A fé ela não fica para, eu estou esperando no Senhor. Não fica. A fé se move. A fé vê o que ninguém está vendo. Ela ouve o que ninguém está ouvindo. Ela fala e as pessoas riem do que a fé fala. Quantas vezes na minha vida eu estava falando de coisas e as pessoas riam. Essa semana eu fui fazer uma palestra para os empreendedores aqui da minha cidade. Teve uma palestra de conexão empreendedora e tal. E eu fui lá fazer uma palestra. E tinha uma pessoa lá que me conheceu alguns anos atrás, quando eu sonhava, declarava e dava passos de fé. Só que eu não tinha nada do que eu tenho hoje. Eu sonhava, eu declarava, eu dava passos de fé, eu acreditava no impossível. E essa pessoa me conheceu lá atrás. E aí, ela falando assim: meu Deus. Ela falou pra mim, né? Enquanto a gente estava ali, a gente foi almoçar, ela falou assim: olha, você é um exemplo de fé para minha vida. Porque muitas vezes eu pensei que você era louca. Muitas vezes eu pensei que você tinha uns parafusos soltos. Muitas vezes eu pensei que, meu Deus, tipo, como que essa pessoa está sonhando o que ela está sonhando? E aí ela falando assim:
Só que é interessante, porque o que eu vi você declarando, o que eu vi você dizendo, o que eu vi você falando que ia viver, você está vivendo tudo hoje. Eu vi de uma forma prática você colocar a fé em ação. A fé em ação. Tem muitas pessoas que falam que têm fé, mas a fé dela não é uma fé em ação. Tem muitas pessoas que dizem... É como alguém que diz que ama, mas não faz nada por aquele que ele ama. É como uma pessoa que diz que, olha, eu amo, mas eu não tenho ações de amor. Então, gente, olha como isso é forte. Coisas que lá atrás, pessoas que me acompanham, pessoas que estão comigo na minha jornada. E ela olhar hoje e ela dizer, meu Deus, olha onde você chegou. E eu falei assim, pode preparar. Porque eu já vejo, eu já declaro e eu já creio no novo de Deus para a minha vida. Eu creio no novo de Deus para a minha vida. Entende? Então, queridos, a palavra de Deus está dizendo, tenha fé de Deus. Tudo que pedirem em oração, crendo que já recebeu, assim te sucederá. Tudo que pedir em oração, e você crê que eu já recebi, assim te sucederá. Tudo que eu peço, eu creio, assim me sucederá. As pessoas, elas pedem e elas só creem quando elas recebem. As pessoas, elas pedem e elas só creem quando ela já recebeu. Elas só dançam depois que o mar já abriu e ela já passou. E tem pessoas que dizem assim, quando acontecer eu vou crer. Não, você precisa crer mesmo antes de acontecer. Você precisa acreditar mesmo quando nada ainda aconteceu. A fé fala, a fé ouve, a fé vê, a fé anda, a fé corre, a fé voa. Mesmo que eu ainda não tenha visto, eu creio. Mesmo que eu ainda não tenha dado nenhum passo, eu já creio, eu já vejo, eu já falo, eu criei, por isso eu falei. E Jesus, ele continua dizendo assim, tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim lhe sucederá. Agora, detalhe, isso aqui é o detalhe. Detalhe, se você tiver algo contra alguém, a sua vida fica amarrada. Se você tiver algo contra alguém, a sua vida fica retida no reino espiritual. Se você tiver falta de perdão, a sua vida fica aprisionada. E é por isso que tem pessoas que estão orando, clamando, declarando, se empenhando, fazendo tudo que tem que fazer, mas não tem resultado. Porque você não libera perdão. Porque a sua vida, ela está presa. Você é alguém que está guardando água suja, chamado mágoas. Água. Você tem mágoas. Uma água ruim, uma água suja, uma água podre dentro de você. E por conta dessa falta de perdão, dessas mágoas que você guarda, você clama, você ora, você crê, mas você não vive o milagre. Porque a falta de perdão é como se fosse um guarda-chuva da graça de Deus. A graça está sendo derramada em todo lugar, mas você está com o guarda-chuva aberto da falta de perdão. Você está com o guarda-chuva da falta de perdão aberto. O perdão, muitas vezes, que você não quis liberar, porque o outro não merece,
Eu quero dizer para você hoje, você merece esse perdão. Você merece ser livre desse lugar. Você merece fluir, né? Eu vivi uma situação alguns dias aqui de um móvel que eu paguei e a pessoa não entregou como deveria. E aí eu batendo cabeça e ainda pegou meu dinheiro e também não devolveu. Eu batendo cabeça, me estressando e ligando e falando. E quando foi agora, eu falei, sabe de uma... Veio a frase da minha avó na cabeça. Mais Deus tem para dar que o diabo para roubar. E aí eu falei, sabe de uma? Eu vou ver o moço que está fazendo meu móvel, se ele termina esse móvel, e eu vou jogar essa história no lago do esquecimento, eu vou me desconectar desse negócio. Por quê? Eu não quero que a minha vida fique paralisada por conta de coisinha, de bobagem. Porque o inimigo, ele sabe. O inimigo, ele sabe. Às vezes são detalhes que tá paralisando você. Que tá paralisando você no reino espiritual. A palavra de Deus diz que o diabo, ele é um acusador dos irmãos. Então ele tá acusando você. Não, a oração de fulano aqui, ela não perdoa, não. Então ela também não deve ser perdoada, não. Entende? Então, gente, nós precisamos entrar nesse lugar do perdão. E esse perdão precisa ser diário. Quando alguém vir machucar você, já libera logo. Não fica guardando água suja, não fica guardando água podre. Não libera, tá liberado. Vai embora em nome de Jesus. Me desconecto de toda falta de perdão, me desconecto, né? Se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu libero em nome de Jesus. Às vezes, a Débora perguntando assim, que o perdão deve ser liberado perante Deus ou perante o outro? Débora, às vezes a gente precisa fazer caminhos de volta. O que é um caminho de volta? Às vezes a gente precisa procurar pessoas para liberar perdão e pedir perdão. Tem coisas que realmente eu posso fazer diante de Deus. Senhor, tá liberado, né? Eu libero fulano e tal, e tal, e tal. Mas tem coisas que Deus, isso aí é Deus que vai te orientar, que Deus vai te levar para você fazer o caminho de volta. Por exemplo, quando eu tinha uns 14 anos, eu dei um show na escola, um show com a professora, né? E eu derrubei cadeira, porque eu tinha vários problemas com ira, problema com rejeição, problema com abandono, tinha vários problemas, e eu manifestava esses problemas de uma forma muito física, né? E essa professora, ela fez uma coisa comigo que eu detectei como injustiça. Eu odeio injustiça, né? Eu tenho uma força muito grande chamada justiça na minha vida. Então eu odeio injustiça, eu tenho um pavor de pessoas que tratam pessoas indiferentes, né, por conta de raça, cor, credo, ou sei lá o que, né? Então, assim, é algo que mexe muito comigo e tá ligado ao meu chamado também, né? Então, gerou aquela injustiça dentro da escola, não é me justificando, né? Mas houve aquela injustiça e eu respondi aquela injustiça de uma forma completamente errada. Passou uns 15 anos depois, eu já tinha 30 e poucos anos, eu estava orando, eu estava num jejum, acho que de 7 dias, só na água. E eu orando no jejum, quando eu estou ali jejuando e orando, Deus falou assim, lembra daquela professora? Falei, lembro. Daquela que você jogou as cadeiras. Falei, não é que eu lembro, Senhor, mas eu pedi perdão. Está lançado no lago do esquecimento. Por que o Senhor está trazendo essas coisas do lago? Estou entendendo isso, né? E aí Deus falou assim, olha, eu quero que você peça perdão para essa professora. Eu falei, não, Senhor. Essa professora, eu não sei nem onde ela está. Não vai me dar esse trabalho, não. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ela é sua vizinha. Ela tá morando a 2 casas da sua. Eu falei, gente, será que isso é... Não tem condição, não.
naquela semana, naquele dia, né, eu já me levantei e eu fui ver quem é que estava morando a 2 casas da minha. Era a professora. E ela estava fazendo um tratamento de um tumor no cérebro. E naquele dia ela não estava lá. Mas ela estava morando lá. Eu não sabia. Mas Deus sabia. São experiências assim, de detalhes. E aí, eu liguei, né, para essa professora. E eu conversei com ela. E eu pedi perdão para ela. E como que ela chorou, como que ela ficou emocionada. Eu orei por ela, né? Eu orei para que o Senhor trouxesse cura, restauração. Então, assim, não é do nada. Às vezes, queridos, tem coisas que você está crendo, que você está colocando diante do Senhor em fé. E o reino espiritual tem uma barreira que está te impedindo. E o nome dessa barreira é falta de perdão. Falta de liberação no reino espiritual. E você não tem uma liberação para fluir e para viver o plano e o projeto que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque você não tem nem liberado perdão e nem pedido perdão. A gente precisa entender que o perdão, ele é uma chave de libertação nas nossas vidas. O perdão é uma chave de libertação nas nossas vidas. Tanto liberar perdão quanto pedir perdão é libertador. Então eu quero já deixar aqui muito claro para vocês. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça perdão hoje. Se tem pessoas que você precisa liberar perdão, libere perdão hoje. Se tem pessoas que fez alguma coisa com você que te machucou, te feriu, né, gerou dor em você, eu quero dizer para você que nenhuma dor, ela pode justificar a falta de perdão. Nenhuma dor pode justificar a falta de perdão. E Jesus nos ensinou isso lá na cruz. Ele estava sendo crucificado. A morte mais horrível e dolorosa que um humano poderia ter. A morte da crucificação. Enquanto ele estava lá, ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Perdoa. Jesus, ele foi aquele que nos ensinou, que nos orientou. Então eu sei que tem pessoas que vão gerar injustiça na nossa vida. Quantas vezes eu vivi injustiça, quantas vezes eu fui injustiçada. Mas o perdão, ele é libertador. Liberar perdão. Dar o perdão. Pedir perdão para pessoas. Vai libertar você. Vai te levar para lugares que você nunca pensou, imaginou, né? E talvez você chegou aqui perguntando: por que essa oração de fé não funciona para mim? Porque eu peço, eu creio que já recebi, mas eu não vivo. Por quê? Porque você ainda tem áreas na sua vida que está aprisionada pela falta de perdão, tanto liberando perdão quanto pedindo perdão. E parece que quando a gente tem que pedir perdão, parece que vai arrancar um pedaço. Mas é libertador. Parece que quando você tem que liberar pessoas que foram injustas com você, parece que vai arrancar um pedaço. Mas é libertador. É poderoso. É poderoso. Ai, Jesus. Eu vivo sonhando com uma pessoa do passado me pedindo perdão. Eu não sei o que eu faço. Já perdoei. Então tá perdoado. Você já falou que essa pessoa tá liberada, tá perdoada, tá? Pode seguir seu caminho. Pode seguir seu caminho, tá? Então, nessa manhã, a palavra de Deus para mim e para você é: dê ordem para as circunstâncias. Creia no impossível. Acredite, independente das circunstâncias. Tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim te sucederá. Mas para isso,
eu preciso adentrar em um lugar de uma frequência maior. A frequência do perdão. Aonde eu sou muito rápida em liberar perdão e em pedir perdão. Se eu te feri, se eu te magoei, se eu gerei dor em você, me perdoa. Me perdoa. Se eu receber, se gerou alguma dor em mim, alguma ofensa em mim, eu libero perdão. E é nesse lugar que você vai ver o fluir de Deus na tua direção, na tua vida, e você vai começar a ver coisas sendo fluídas de uma forma como nunca antes você viu, por conta de você soltar essa travinha. O perdão é como se fosse uma travinha que você solta, e aí você vê uma fluidez. É como se fosse aquela barragem que estava aprisionando as muitas águas de fluir na sua vida. Quando você arranca essa barragem, as águas começam a fluir na sua vida. Hoje é dia de você dar ordem às circunstâncias. Hoje é dia de você dizer ao monte, sai daqui, se lança no mar. Hoje é dia de você dar ordens para circunstâncias que têm aprisionado você até aqui. Mas hoje é dia de posicionamento. A fé fala, a fé vê, a fé ouve, a fé anda, a fé corre, a fé voa. A fé, ela nunca vai ser estática. A fé nunca vai ser paralisada. A fé, ela é fluida. A fé dá passos, mesmo que você ainda não esteja vendo. A fé é crer, mesmo diante das circunstâncias. A fé é pegar o guarda-chuva, mesmo que o sol esteja, não tem nenhuma nuvem. Mas eu orei por chuva e eu estou levando meu guarda-chuva, porque eu creio que Deus já ouviu a minha oração e Ele vai derramar chuvas sem medidas sobre a minha vida, entende? Então a fé, ela não se move pelas circunstâncias, ela não se move pelas condições, ela se move porque ela crê e ela vê o que ninguém ainda viu, ela acredita no que ninguém consegue acreditar. No nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. E vamos orar? Oremos. Senhor, nós clamamos nessa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor dê a capacitação de pessoas aqui pedirem perdão e liberar perdão. Eu sei, Pai, que muitas vezes tem pessoas que passaram por dores muito profundas e que se sentem incapazes de perdoar. Mas esse perdão, ele não é natural, ele é sobrenatural e ele vem do Senhor. Então hoje, Pai, instala a capacitação em decidir perdoar. Eu decido perdoar. O perdão não é um sentimento. Porque se o fosse, nós nunca teríamos a capacidade de fazê-lo. Mas o perdão é uma decisão. Eu preciso decidir sair dessa prisão. Dessa prisão que me rouba de viver as respostas de Deus. Dessa prisão que me paralisa. Eu decido perdoar. Eu decido liberar perdão. Eu decido fluir na minha vida. Eu decido manter esse lugar de fluidez do Espírito Santo. Hoje, Pai, derrama uma fé sobrenatural. Como a fé que o Senhor viveu ali, dando ordem para aquela árvore que secou completamente. Que hoje nós possamos nos posicionar. Nós damos ordem agora para toda a enfermidade. Que ela desapareça em nome de Jesus. Nós damos ordem ao reino espiritual para que ele responda em nosso favor. Nós damos ordem aos montes que têm se levantado nas nossas vidas para nos paralisar fora da nossa casa, vida, família, casamento, vida financeira, em nome de Jesus. E nós declaramos o mover e o sobrenatural do Senhor. Nós iniciamos hoje o mês de outubro e nós queremos declarar no reino espiritual que será o melhor mês da nossa vida até então. Que esses próximos 3 meses serão meses de fé, meses do de repente do Senhor, meses de vida
vida, de crescimento, de transformação, de alinhamento, de poder de Deus. Nós declaramos que vai ser mês de portas abertas, mês de muitas oportunidades, mês das conexões certas, o mês do fluir do teu Espírito e da direção e do poder do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém e amém de novo.